Olá, meu nome é Saulo Vitor, sou farmacêutico formado pela UFAL, sou mestrando do programa de pós-graduação em Ciências Farmacêuticas, também pela UFAL, e vou falar um pouco sobre as análises termogravimétricas. Bem, o que são as análises termogravimétricas? Se nós formos pegar a origem da palavra etimológica, nós vamos ver que termo vem de termocrasia, que significa temperatura. Gravimetria vem de gravitas, que significa gravidade ou peso. E métrica vem de métricos, ou medida. Ou seja, é uma análise da variação de massa de uma amostra em função da temperatura. Essa variação de massa pode ser de ganho, como por exemplo, um processo oxidativo formado por óxidos não voláteis, como também pode ser uma perda, por exemplo, a volatilização da umidade absorvida, a volatilização de aditivos, de oligômeros, produtos da reação ou da decomposição durante a queima. E como é que funciona o equipamento? Ele basicamente é uma balança analítica ligada a um forno aquecedor, a gases e a detector dessa balança. Mais próximo, nós podemos ver aqui a balança dentro do forno, que é o coração desse equipamento. E nós temos os gases que vão entrar tanto no forno para fazer a atmosfera da amostra, como também vão entrar na balança para fazer a purga da balança. Pois bem, as amostras são colocadas em cadinhos. Esses cadinhos são muito pequenos. As amostras vão de 2 miligramas, 5 miligramas, até 20 miligramas. A quantidade é muito pequena, o que facilita o uso desse método. É um método muito barato e leva a preferência, é uma tecnologia muito avançada em relação a isso. Nós temos vários tipos de cadinho, de várias empresas, de vários formatos, vários tamanhos, como também de vários materiais, como por exemplo óxido de ítrio, alumínio, quartzo, grafite, entre outros. Cada tipo de material vai ser de acordo com a amostra, ou seja, se a escolha do cadinho vai ser se ele vai reagir com a amostra, por exemplo, em temperaturas baixas, então não se usa tal material, ou então observa-se se em temperaturas altas vai haver reação. Então tudo isso é observado na escolha do cadinho. Quanto à atmosfera do forno, nós temos que a condutividade térmica do gás pode afetar a decomposição térmica dos materiais. Como assim? Se nós pegarmos uma colher toda de alumínio e colocarmos no fogo, vai ser bem diferente de que colocarmos uma colher de madeira no fogo. Por quê? A condução térmica do metal é muito maior que a condução térmica da madeira. Isso não só acontece com os materiais sólidos, isso acontece com qualquer elemento, qualquer material em qualquer estado físico. Na atmosfera do forno, nós vamos usar geralmente hélio, nitrogênio ou gás argônio. Mas a escolha do gás vai interferir diretamente no aquecimento do material. Por exemplo, se usado o gás hélio, o aquecimento do material vai ser bem mais alto do que usado o argônio. Em comparação, o nitrogênio ele fica no meio termo entre o hélio e o argônio. Outro fator da atmosfera do forno em relação ao tipo do gás é a sua interação com a amostra. Essa interação pode ser nenhuma, esse gás pode ser inerte, como o gás nitrogênio, argônio e hélio.
A escolha desse gás pode vir a oxidar com a amostra, como por exemplo se você usar oxigênio ou um ar sintético simulado, como também pode ser uma reação redutora. Se você usar uma mistura de 10% a 8% de nitrogênio, de hidrogênio, perdão, em gás nitrogênio. Pois bem, quando a amostra é queimada no forno, ela gera um gráfico. Ela gera esse gráfico em vermelho, que é a curva termogravimétrica. Essa curva termogravimétrica, no equipamento, no software, ela pode gerar a derivada dela, em roxo. A derivada ela vai servir para mostrar de forma mais evidente onde ocorrem as reações térmicas. E essas reações térmicas vão ser comparadas na temperatura onde ela ocorreu, no caso em Tp1, Tp2, como também a variação de massa que ela teve por nessa faixa de temperatura, em variação de M1, variação de M2. Então, o que essa técnica pode analisar? Ela pode analisar, por exemplo, o teor de umidade em qualquer amostra. Aqui no exemplo, nós vemos que a primeira perda de água em 8,5 em porcentagem foi uma água livre, uma água extramolecular que estava presa no material pela própria umidade do ar, pelas condições de armazenamento da amostra. Porém, depois, 23% da água era uma água intramolecular que estava. Então, por essa técnica, nós podemos analisar o teor de umidade total. Como também nós podemos analisar o teor de cinzas de qualquer material. Outra utilização dessa amostra é a identificação de substâncias. Como, por exemplo, se compararmos, fizermos duas curvas termogravimétricas do ácido acetilsalicílico e do ácido salicílico, nós vamos ver diferenças. Por exemplo, em vermelho, o ácido acetilsalicílico ele é menos termoestável do que o ácido acetilsalicílico. Isso se dá pela presença do grupo cetona no AS. Outra forma de se usar a análise termogravimétrica é em retrossíntese. O exemplo que eu trouxe aqui do oxalato de cálcio, nós podemos ver três reações, onde a primeira perde-se a umidade extramolecular, depois vão saindo o CO e depois sai o CO2. Então, se por exemplo foi descoberta uma nova molécula de origem vegetal e descobre-se que ela tem um efeito terapêutico, como por exemplo antipertensivo. Porém, percebe-se que é muito mais viável financeiramente a síntese dessa molécula. Então, pode-se colocar essa molécula pura na análise termogravimétrica, fazer a sua degradação térmica, a sua decomposição, e a partir de um estudo de TG associado com infravermelho, associado com ultravioleta, associado com cromatografia, pode-se analisar qual é a possível rota de síntese dessa molécula. Pois bem, essas são as análises termogravimétricas. Existem outras como DSC, que é a calorimetria exploratória diferencial, que nós podemos
estudar a entalpia, a transição vítrea. Existe a análise termomecânica, que nós vamos estudar dilatação, entre outras propriedades. A análise termofotométrica, que nós vamos avaliar a fotossensibilidade, mas isso já é um assunto para outros vídeos. Muito obrigado a todos. Se inscrevam no canal, compartilhem. Abraço.